Você já parou para pensar como será o mundo daqui a 800 mil anos? Vamos imaginar fazer um exercício aqui. Se de repente você fosse jogado no futuro, o que você veria? Será que a humanidade ainda estaria por aqui? As cidades estariam super avançadas? Ou será que a Terra estaria completamente devastada, sem nada? Pois é, essa pergunta acaba deixando muita gente curiosa, intrigada. Até a ciência mesmo já tentou prever como será o futuro distante, os possíveis cenários, se seriam utopias incríveis ou se seriam completos e verdadeiros pesadelos. Se a gente fosse jogado 800 mil anos à frente, a primeira coisa que a gente ia notar é que nada do que nós conhecemos hoje existiria mais. Nenhum prédio, nenhuma ponte, nenhuma cidade, enfim. A essa altura, o próprio planeta teria passado por mudanças muito drásticas. E a ciência, ela tem as suas sugestões e algumas possibilidades de como será o mundo daqui a tanto tempo assim lá na frente. Segundo alguns cientistas, o clima da Terra daqui a 800 mil anos poderia ser completamente diferente, só para dar um exemplo aí. Afinal, ciclos naturais, como eras glaciais, combinadas com mudanças climáticas provocadas pela atividade humana, poderiam resultar em um planeta dominado por extremos. Ou uma era do gelo avassaladora, ou um aquecimento global sem precedentes. Já no caso de alguns biólogos evolucionistas e alguns historiadores também, a evolução humana é um processo contínuo e imprevisível. Em 800 mil anos, é possível que a humanidade como nós conhecemos hoje tenha desaparecido, dado lugar a uma nova espécie, talvez uma civilização pós-humana, moldada pela engenharia genética e pela fusão entre biologia e tecnologia. Já parou para pensar nisso? Além disso também, existem os futuristas ou também os físicos, e alguns deles sugerem que em 800 mil anos a tecnologia terá avançado a um ponto onde a humanidade poderá ter se tornado uma civilização pós-humana. Porque imagina só, uma sociedade que domina a energia das estrelas, vive em habitats espaciais e transcende as limitações da biologia através da fusão com máquinas e inteligência artificial. Mas a grande questão é que essa é uma visão mais pro lado científico da coisa. Mas e se a gente, em vez de explorar a ciência, a gente desse um pulo na ficção científica? Um autor lá do século XIX já tinha imaginado um futuro, e diga-se de passagem, um futuro que é bem assustador. Ele se chamava H.G. Wells e escreveu um livro chamado A Máquina do Tempo. E o meu objetivo hoje é contar o que ele imaginou e, em sua perspectiva, o que aconteceria se nós viajássemos 800 mil anos no futuro. O livro A Máquina do Tempo, desse autor, H.G. Wells, foi publicado em 1895 e apresenta um cientista vitoriano chamado apenas pelo nome de Viajante no Tempo. O personagem no livro ele não recebe um nome especificamente, apenas esse termo, essa nomenclatura, Viajante do Tempo. E esse cientista, Viajante do Tempo, desenvolve um dispositivo capaz de transportar uma pessoa através da quarta dimensão, o tempo. Mas no livro, como é que funciona essa máquina do tempo? O viajante, o cientista então que cria essa máquina, ele explica que o tempo é uma dimensão como o comprimento, a largura e a altura. Ele sugere que assim como podemos nos mover para frente e para trás no espaço, seria possível fazer o mesmo, só que no caso do tempo. Para isso, ele constrói uma máquina equipada com alavancas que permite acelerar ou desacelerar a passagem do tempo para quem está dentro da máquina. Quando o viajante do tempo finalmente aciona sua invenção, ele descreve, naquele momento ali da viagem, uma sensação muito intensa, muito vertiginosa, enjoativa e confusa também. Ao sair da máquina, o viajante do tempo percebe que não encontrou uma sociedade tecnologicamente avançada como ele estava esperando. Em vez disso, o mundo estava habitado por duas espécies de descendentes da humanidade. Essas duas espécies se chamavam os Eloi e os Morlocks. E aí nesse momento, quem assistiu X-Men ou leu as histórias em quadrinhos agora sabe de onde veio a referência dos Morlocks que existem ali naquela história. Os Elois aqui do livro, eles são seres frágeis, pequenos e até meio abobados assim. Eles vivem à toa, brincando e se alimentando de frutas sem nenhuma preocupação. E aí quando você olha, você pensa assim, poxa, parece um paraíso, né? Tá ótimo, eles não têm nenhuma responsabilidade, vivem tranquilamente, estão ali brincando e tudo mais, tranquilidade. Só que tem um problema. Eles são completamente dependentes e não sabem mais lutar pela sua própria sobrevivência. E é justamente aí que entram os Morlocks. Eles vivem no subsolo, trabalham nas máquinas que mantêm o mundo funcionando e se alimentam dos Eloi. E é isso mesmo, eles se alimentam dos Eloi. A humanidade evoluiu para um sistema onde parte vive no conforto absoluto, sem esforço, tranquilidade, enquanto outra parte vive nas sombras, sustentando esse paraíso, mas também cobrando um preço bem alto para isso. Então aqui,
É bem claro que H.G. Wells ele escreveu esse livro como uma crítica à sociedade da sua época. H.G. Wells era um autor profundamente influenciado pelo pensamento progressista e pelo darwinismo social também. Para ele, a humanidade estava em constante evolução e a sociedade poderia ser moldada pelo avanço da ciência e da política. E essa visão fica evidente nesse livro da Máquina do Tempo, onde essa separação entre Eloys e Morlocks é uma alegoria ao futuro da luta de classes que ele imaginava ali para aquela história, para aquela ficção científica. Os Eloys, frágeis, ingênuos, representam a elite que perdeu a capacidade de lutar pela sua própria sobrevivência. Já os Morlocks, grotescos e subterrâneos, seriam os descendentes da classe operária, explorada por séculos e agora transformada em predadores. Wells acreditava que as desigualdades sociais eram o grande problema da humanidade e que no fim das contas a luta de classes levaria a humanidade a uma degradação irreversível. No entanto, nem todos os escritores da época concordavam com essa visão. Autores como C.S. Lewis, o Tolkien, rejeitavam essa perspectiva mais materialista e acreditavam que o verdadeiro problema da humanidade não era a opressão de classes, mas sim a corrupção do coração humano, o pecado no caso. C.S. Lewis, por exemplo, via com ceticismo essas utopias que eram baseadas no progresso humano. Para o Lewis, a ideia de que o ser humano pode resolver seus próprios problemas sem Deus era uma ilusão muito perigosa. Já o Tolkien, por sua vez, também rejeitava essa visão mecanicista da história. No próprio Senhor dos Anéis, ele retrata o mal não como um sistema econômico ou uma estrutura social, mas como algo enraizado na própria alma humana. O Um Anel, o símbolo de poder absoluto, corrompe qualquer um que tente usá-lo, não importa se seja um rei, um guerreiro ou um simples hobbit humilde. Essa visão vai completamente contra a essa ideia que basta você reorganizar a sociedade para resolver os problemas da humanidade. Enquanto o H.G. Wells via a história como um processo evolutivo inevitável, Tolkien e o C.S. Lewis, eles enxergavam o mundo de uma forma mais bíblica. A humanidade não está apenas em luta contra as injustiças externas, mas contra o seu próprio pecado que habita em cada um dos nossos corações. Por isso que A Máquina do Tempo pode ser uma leitura fascinante, é uma leitura fascinante, eu gostei muito da leitura, eu realmente não consigo negar que o H.G. Wells ele é um excelente escritor, porque as descrições do momento ali da viagem do tempo, cara, isso me pegou demais, eu achei excelente. Excelente mesmo, assim, de verdade. Só que também na leitura você acaba percebendo que a visão de mundo do autor, ela é bastante limitada. Porque a verdadeira tragédia da humanidade não está apenas nas desigualdades sociais ou em sistemas opressivos, mas no próprio mal que nos acompanha desde a queda. Então assim, a minha indicação é, você quer ler? Cara, eu acho que é uma leitura excelente do livro da Máquina do Tempo, mas quando você compara com outros autores, você acaba percebendo que a perspectiva do H.G. Wells ela é limitada. Se você gostou do vídeo, curte, deixa o seu comentário, compartilhe com um amiguinho e até a próxima.